Vamos aqui então, primeiramente, dar uma analisada em algumas regras de interpretação que são necessárias para que depois nós possamos realmente então entrar dentro do título e termos uma clareza no entendimento sobre esse tema que vai ser abordado. Muito bem, então o estudo que nós iremos fazer hoje, o tema tem por nome Deus. Um nome ou um título? Isso é, como eu já disse, algo que está fazendo com que muitas pessoas deixem de entender vários pontos básicos sobre a fé adventista. E hoje nós iremos fazer primeiro uma recapitulação rápida de qual é a base para que possamos interpretar e entender sobre essa questão de Deus ser um nome ou ser um título. Eu sempre, quando vou colocar os meus estudos, eu procuro sempre fazer uma pequena introdução, relembrando a todos os irmãos o que é necessário para que possamos entender realmente e ter discernimento na hora de lermos a palavra de Deus e realmente conseguirmos entender o que Deus quer nos dizer através da sua palavra. Como eu não sei se todos aqui já têm um entendimento, com relação às regras de interpretação de Guilherme Miller, acredito que a maioria possivelmente já conheça, mas vamos fazer uma pequena recapitulada para caso alguém ainda não tenha esse conhecimento, possa então entender a linha de raciocínio. Ellen White, na Revista Adventista, em 1884, ela escreve um texto explicando que, quando Miller interpretou as profecias, ele escreveu algumas regras interpretativas que as pessoas que estavam engajadas em proclamar a terceira mensagem angélica estariam estudando as Escrituras usando essas mesmas regras que Miller utilizou para compreender a palavra de Deus. Então, é interessante a gente entender isso, tá? Porque eu vou colocar agora aqui as regras que ela escreveu, que Miller escreveu, e que Ellen White deu o apoio, o aval, para que hoje nós, quando fôssemos ler a palavra de Deus, pudéssemos então utilizar essas regras interpretativas para que não haja muita divergência de pensamento. Então, irmãos, vamos lá. Ellen White, no Grande Conflito, na página 599, ela traz essa afirmação. A linguagem da Bíblia deve ser explicada de acordo com o seu óbvio sentido, a menos que seja empregado um símbolo ou uma figura. Tá? Vamos então para algumas outras regras, depois eu vou comentar todas no geral. Então, esses dois slides aí, eles vão demonstrar o texto que eu acabei de comentar. Aqueles que estão engajados em proclamar a terceira mensagem angélica estão pesquisando as escrituras usando o mesmo plano que Miller adotou. No segundo slide, vem falando que, porque esse texto aí, eu estou resumindo ele, nessa revista adventista, ela cita 5 regras. E são, na realidade, 14 regras. Tá? Então, o que acontece? Ela coloca aí que, onde ela citou na revista adventista, que essas regras, essas 5 regras eram uma parte, tá? Mas que no nosso estudo faríamos bem em observar todos os princípios estabelecidos. E hoje nós vamos utilizar aqui alguns, porque esses princípios que Miller colocou, eles falam sobre profecia e falam sobre doutrina, ou seja, a forma de interpretar a Bíblia doutrinariamente. Tá? E nós vamos utilizar a parte doutrinária para que a gente possa depois entender lá na frente se Deus realmente é um nome ou é um título. Muito bem, como a gente vai só fazer uma pequena introdução, das 14 vamos usar só essas 3 regras que Miller escreveu para que possamos entender um pouco mais aí depois na frente lá no nosso estudo.
A regra número 1 vem falando que cada palavra deve ter sua apropriada relevância de acordo com o tema apresentado na Bíblia, ou seja, o tema é o que rege realmente o significado da palavra. Se nós estivermos falando de manga e o tema for alimento, né, é a fruta, né? E se nós estivermos falando de manga e o tema for vestuário, é a manga da camisa, né, de um vestido, enfim. A regra número 2, também falando aí, toda a escritura é necessária e deve ser entendida com diligente aplicação e estudo. Ou seja, eu não posso pegar só uma parte, tá? E a regra número 11 vem falando como saber se sua palavra é figurativa. Lá em cima a gente leu Ellen White falando que tem que ser no óbvio sentido, a menos que seja empregado um símbolo ou uma figura. Mas como que eu faço para saber se a palavra é figurativa ou é literal? Então, aqui nessa regra número 11, Guilherme Miller traz uma explicação básica para a gente poder entender se a palavra é figurativa ou não. A primeira coisa que eu tenho que fazer é entender o tema, como a regra número 1 pede, e depois eu tenho que colocar uma outra aplicação. Ou seja, se der bom sentido em cima do tema que está sendo apresentado, né? Lógico, assim como está escrito, e não viola a simples lei da natureza, então terá um sentido literal, se não figurativo. Ou seja, por que é tão fácil da gente entender quando a palavra é figurada ou é literal? É só a gente olhar, então, para a lei da natureza, as coisas que é comum para nós aqui, né, nesse mundo nosso, porque Deus utiliza as coisas comuns, utiliza a natureza, né? A natureza demonstra o caráter de Deus, é a demonstração do como que Deus trabalha. E isso nos facilita para que possamos entender, então, a palavra de Deus, sabendo que hora está sendo empregada uma figura e que hora está sendo empregado uma linguagem literal. Entendendo isso, então, o que acontece? É fácil da gente entender que um animal terrível e espantoso, né, igual temos lá em Apocalipse, que surgiu do mar com 7 cabeças e 10 chifres, não existe nesse mundo. Então, com certeza, é algo figurativo, né? E eu tenho que interpretar a figura utilizando a própria palavra de Deus. Então, esse é o básico para a gente poder entender realmente o tema, né, que a gente vai estar estudando. Outra coisa que é muito importante a gente também entender é com relação à questão das mudanças que foram ocorridas na palavra de Deus. Porque muitas pessoas hoje, né, dizem que não pronuncia Deus, ou enfim, não pode falar a palavra Deus porque é uma blasfêmia e várias outras situações. A gente vai ver que dentro desse mesmo contexto que a gente está vendo aqui, Deus cuidou, né, para guardar tanto a tradução da palavra dele, e Deus cuida da sua palavra, por mais que hajam mudanças, a gente não precisa ficar temeroso, né, por causa dessas mudanças, porque Deus cuida da sua palavra. Nós vamos ver agora uma outra regra de Guilherme Miller e depois algumas outras citações de Ellen White explicando esse contexto. Então, meus irmãos, nós temos aí a regra de número 14, das que Ellen White aprovou, que Miller utilizou, e ele vem falando que essa regra é a mais importante de todas. Vem falando assim: a regra mais importante de todas é que você tenha fé. Deve ser uma fé que requer um sacrifício e, se provada, deixará o objeto mais apreciado na terra, o mundo com todos os seus encantos, caráter, vida, ocupação, amigos, casa, conforto e honras mundanas. Se algum desses impedir nossa crença em qualquer parte da palavra de Deus, olha só, se alguma coisa, qualquer coisa na terra, nos impedir de crer em qualquer parte da palavra de Deus, tá, irmãos? Mostrará que nossa fé é vã. Nem conseguimos acreditar enquanto um destes motivos estiver à espreita em nossos corações. Ou seja, não vamos conseguir acreditar na palavra de Deus enquanto algo estiver nos bloqueando, tá? Nós temos que acreditar que Deus
nunca negligenciará a sua palavra. Ou seja, Deus, ele nunca, a palavra nunca é nunca mesmo, né? Vai negligenciar a palavra dele. E por quê? É muito simples, a palavra de Deus demonstra o caráter de Deus, ou seja, é a coisa mais importante que existe aqui na face dessa terra, mostrando para nós realmente o que Deus deseja que nós façamos. Então, é imprescindível, né, entender, né, que a palavra de Deus ela é perfeita, tá? Continuando no texto, vem falando assim: e podemos ter confiança que ele, que toma conhecimento do pardal e do número de fios de cabelo de nossas cabeças, guardará o quê? A tradução de sua própria palavra e lançará uma barreira ao redor dela. Então, Miller entendia que Deus não negligencia a sua palavra, tá? Que nós temos que acreditar nele porque ele guarda a tradução da própria palavra e lança uma barreira ao redor da palavra de Deus. E aí ele continua finalizando, ele vem falando assim: e impedirá aqueles que sinceramente confiam em Deus e depositam implícita confiança em sua palavra de errar, se afastando da verdade. Ou seja, ele vai impedir que nós entramos em erros, tá? Se afastando da verdade, se nós temos fé e acreditamos realmente na sua palavra. Aí ele termina falando assim: embora não possamos compreender hebraico ou grego. Ou seja, não é necessário, meus irmãos, nós entendermos hebraico ou grego para sabermos se o nome ou o título Deus, entendeu? Realmente é um nome ou é um título. Nós não precisamos disso, tá? A única coisa que nós precisamos é entendermos a nossa própria língua, sabermos se as palavras estão no sentido literal ou figurado dentro da Escritura, usar toda a Escritura, usar o óbvio sentido se caso a lei natural, né, não for afligida ali, né, dentro do tema, tá? E em seguida ter fé suficiente que Deus cuida da sua palavra, né, que é o mais importante de tudo, tá? Vocês imaginam um Deus que cuida do pardal, que sabe o número de fios da nossa cabeça, ele não cuidaria da sua própria palavra, da a sua própria revelação de caráter através da Santa Escritura? Vocês acham que Deus deixaria justamente o caráter dele ser modificado e mudado dentro da palavra de Deus para que os homens pudessem entrar em engano? É tão, acho que tão fácil da gente entender que o santo não se mistura com o profano, que de uma mesma fonte de água doce não pode jorrar água salgada, que a gente começa a perceber assim com tanta clareza quando a gente tem fé nisso, que Deus ele não deixaria nada que pudesse realmente afetar a sua palavra da forma como hoje muitas pessoas pregam por aí. Mas para que isso fique assim de uma forma bem clara e bem específica, eu vou colocar aqui mais alguns textos agora do Espírito de Profecia, colaborando com o que eu acabei de falar para vocês. Qual era o entendimento então da Ellen White? Ela entendia que essas mudanças, né, que ocorreram afetariam, né, de alguma forma a palavra de Deus? Vamos aos textos, né? Ela vem falando em História da Redenção, página 391, primeiro parágrafo, vem dizendo assim: vi que Deus havia de uma maneira especial guardado a Bíblia ainda quando da mesma existiam poucos exemplares. E homens doutos, em alguns casos, mudaram as palavras. E aí é onde entra aquela situação. Muitos hoje falam, antigamente, onde está escrito Deus, na realidade era o nome de Deus, né? Yahvé, né? Yahu, enfim, como alguns hoje aí procuram colocar, né? Mas olha só,
Olha o que ela vai continuar explicando. E eu vou ser bem sincero com os irmãos, eu já usei esse texto aqui, tá? Para criticar muitas das vezes a palavra de Deus, falando que havia adulterações e que a gente não podia confiar de qualquer forma, em qualquer versão. Mas Deus é magnífico, irmãos, e Deus me mostrou, né, o meu erro, graças a Deus. E hoje eu quero passar isso para vocês. Então, homens doutos, em alguns casos, mudaram as palavras, tá? Achando que a estavam tornando mais compreensível, quando na realidade estavam mistificando aquilo que era claro, fazendo-a apoiar suas estabelecidas opiniões que eram determinadas pela tradição. E quando eu, irmãos, acusava muitas das vezes, falando que estava adulterado, que a Bíblia estava errada, eu só usava esse texto até nesse ponto aí. Tá? Mas Deus é magnífico e me mostrou que eu deveria ir mais adiante, porque um texto fora do contexto pode se tornar-se um pretexto, né? E vamos continuar então aí para vocês verem como que Deus é grandioso. Por mais então que homens tenham mudado as palavras, fazendo, né, a Bíblia, né, apoiar as estabelecidas opiniões que eram determinadas pela tradição, existe uma exceção para essa situação. Olha só o que Ellen White continuou escrevendo. Ela disse: vi, porém, que a palavra de Deus como um todo é uma cadeia perfeita, prendendo-se uma parte à outra e explicando-se mutuamente. Ou seja, queridos, não importa se os homens mudaram as palavras, o que vai realmente fazer com que um verso apoie estabelecidas opiniões determinadas pela tradição é se você usar a Bíblia de forma errada, tá? Se você usar a palavra de Deus de forma errada, aplicá-la de forma errada, aí sim, aquelas mudanças te afetarão, tá? Mas se você usar a palavra de Deus como um todo, ela se torna uma cadeia perfeita, prendendo-se uma parte à outra e explicando-se mutuamente. Então, você nunca, se você usar realmente as regras interpretativas, tendo fé suficiente na palavra de Deus para usá-la toda, acreditando que Deus guardou a tradução, que Deus esteve presente, que Ele, em todos os momentos, guardando a sua palavra, que é uma das coisas que Ele mais vela aqui nessa terra, é a sua palavra, porque não pode se misturar o santo com o profano, tá? Então, Deus, assim como o Guilherme Miller disse, Deus criou uma barreira, tá? E qual é essa barreira que Deus criou? Por mais que houvesse mudança nas traduções, tal, e essas mudanças nas palavras, a barreira que Deus criou é que a palavra de Deus como um todo, ela é uma cadeia perfeita. Satanás não vai conseguir mudar toda a palavra de Deus. Ele pode talvez tentar usar pessoas para mudar um verso, mas quando você pega todos os versos que citam sobre o mesmo assunto, você consegue então chegar no entendimento perfeito sobre aquele tema que Deus está apresentando na sua palavra. Vamos então terminar aí os últimos dois textos para nós entrarmos no título principal. Em Mensagens Escolhidas, página 16, parágrafo 1, vem dizendo: alguns nos olham seriamente e dizem: não acha que deve ter havido algum erro dos copistas ou na parte dos tradutores? Tudo isso é provável. E a mente que for tão estreita que hesite e tropece nessa possibilidade ou probabilidade, estaria igualmente pronta a tropeçar nos mistérios da palavra inspirada, porque sua mente fraca não pode ver através dos desígnios de Deus. Ou seja, irmãos, Deus, ele permite, né, que seja feito coisas humanas, né, para que as pessoas realmente possam ser provadas. Porque essas pessoas que colocam em dúvida, né, não conseguem entender o desígnio de Deus, como que Deus trabalha, tá? Nós podemos ver isso bem
ali no verso de Coríntios, que eu vou colocar logo aqui abaixo. E o último texto, que está em Mensagens Escolhidas, página 17 e 18, vem dizendo assim: Ellen White disse: Tomo a Bíblia tal como ela é, com uma palavra inspirada. Creio nas declarações de uma Bíblia inteira. Levantam-se homens que julgam ter alguma coisa a criticar na palavra de Deus. Irmãos, apegai-vos à Bíblia tal como ela reza. Parai com vossas críticas relativamente à sua validade, e obedecei à palavra, e nenhum de vós se perderá. Ou seja, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Então as pessoas acabam desacreditando muitas das vezes na palavra de Deus porque não conseguem ver através dos desígnios de Deus. Deus permite que isso aconteça de uma forma que não afete o todo, para que realmente a pessoa que não tenha fé, né, em sua palavra, não consiga realmente ter o discernimento, né, necessário. Porque a palavra de Deus, a regra principal de tudo, é termos fé que Deus é um Deus soberano e poderoso e que Ele cuida de todas as coisas e principalmente da sua palavra. Queridos, que verso mais poderoso, né? Ou seja, nós temos que tomar a Bíblia tal como ela é, não ficarmos buscando erros na palavra de Deus, porque Deus guarda, Deus vela sobre a sua palavra. E o que a gente tem que fazer é buscar as declarações de uma Bíblia inteira, tá? Não simplesmente se apegar a partes isoladas. E utilizando todas essas regras que a gente acabou de verificar, Deus então derrama o seu discernimento espiritual sobre nós para que possamos realmente entender cada ponto, cada parte, se realmente tivermos humildade de pesquisar. Então, irmãos, vamos entender o porquê que foi necessária essa introdução. Existem dois aspectos que eram muito necessário a gente entender para que possamos, então, adentrar no tema principal. Primeiro, hoje, muitas pessoas colocam, né, que a palavra Deus, né, é uma blasfêmia. Tá? E nós vamos perceber que isso não tem referência alguma. Tá? Por quê? Conforme nós vimos aqui nas regras de interpretação, o importante é nós entendermos o significado das palavras. Tá? Então, e a gente tem que usar toda a Bíblia, né, para que possamos realmente compreender isso. E as regras de interpretação e essa questão de termos fé na palavra de Deus, acreditarmos que Deus guarda e vela sobre a sua palavra, é importantíssimo para que não comece a gerar dúvidas nas nossas mentes com relação a essas questões de que, antigamente onde estava escrito Deus, na realidade não era Deus, estava escrito Yahvé, né? Ou estava escrito, enfim, o que as pessoas andam pregando por aí hoje. Se Deus permitiu que houvesse, então, essas mudanças, é porque, por mais que houvesse, essas mudanças não interfeririam no que realmente Deus quer passar através da sua palavra. Então, se antigamente era o nome e hoje é Deus que está escrito no lugar, isso de nada importa, porque Deus cuida da sua palavra. Vamos então agora adentrar dentro do título principal. Deus, um nome ou um título? De acordo com o que nós lemos já das regras de interpretação, que a gente leu, de acordo com o que Ellen White disse, né? A linguagem da Bíblia, então, deve ser explicada de acordo com o seu óbvio sentido, a menos que seja empregado um símbolo ou uma figura. Então, vamos utilizar um texto muito conhecido,
para que nós possamos, então, interpretar e realmente entendermos o que Deus nos revela, se Deus realmente é um nome ou é um título. 1 Coríntios 8,6 vem dizendo: Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e de quem estamos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Muito bem, então a primeira coisa a ser feito é utilizarmos então as regras de interpretação e observarmos se dentro do tema apresentado em 1 Coríntios 8,6, se a palavra Deus é no óbvio sentido ou é no sentido figurado. Se ela for no sentido figurado, nós temos que procurar dentro da Bíblia alguma palavra idêntica para podermos entender o significado. E para sabermos se ela é literal, o que nós temos que fazer? Olhar se ela não está violando a simples lei da natureza. Tá? Aqui dentro do contexto, né, de 1 Coríntios 8,6, podemos ter certeza, os irmãos podem ler, ela não viola nenhuma lei da natureza. Então, se não viola nenhuma lei da natureza, a palavra ela está sendo empregada no óbvio sentido, no sentido mais simples dela. Tá? E se é no sentido mais simples, nós temos que pegar o significado dessa palavra. Eu acredito que esse texto ele já trouxe muita controvérsia, né, dentro tanto do movimento trinitariano quanto do movimento antitrinitariano. Dentro do movimento trinitariano, por quê? Quando falamos que há um só Deus, né, eles acreditam na Trindade, então isso gera uma polêmica muito grande, né, porque eles querem colocar que Cristo é Deus, o Espírito Santo é Deus, o Pai é Deus, ou seja, 3 deuses, uma só pessoa, né? E no meio leigo, né, os adventistas leigos também gera muitas polêmicas também. Por quê? Muitas pessoas hoje no movimento leigo não aceitam que Cristo pode ser chamado de Deus. E como nós vamos estudar Deus, um nome, um título, isso vai acabar entrando dentro do nosso estudo, tá? Vocês fiquem tranquilos que a gente vai dar uma estudadinha sobre esse assunto também. Então, esse texto, né, algumas pessoas pegam esse texto para dizer que Cristo não pode ser chamado de Deus, né, porque o único Deus é o Pai. Isso está muito presente dentro do movimento leigo. E nós vamos entender hoje, dentro das regras, que na realidade é um equívoco, né? Essa situação tanto da parte trinitariana, que pensa dessa forma, que são 3 deuses, né? E tanto da parte leiga, que também dizem que o Filho não pode ser chamado de Deus. Então, meus irmãos, como podemos entender que a palavra Deus está no sentido literal, no óbvio sentido, nós só temos que recorrer, então, à gramática, ao dicionário, né? O dicionário nos fala que a palavra Deus, né, como ela não está fugindo ali da lei natural das coisas, não é figurativa, ela é um substantivo masculino. Esse substantivo masculino, ele demonstra o estado, as qualidades e as ações de seres animados ou inanimados. Tá? Ou seja, o significado da palavra Deus é uma qualidade, tá? Não é igual o significado de um nome, né? Que não vai trazer uma qualidade da pessoa. Mas aqui sim, essa palavra, ela traz sim uma qualidade. E nós vemos aí na etimologia do latim, a palavra Deus significa ser supremo, entidade superior, tá? Então, podemos aqui definir já basicamente que, dentro das regras de interpretação,
de tudo que possamos buscar com relação à questão de Deus dentro da Bíblia, quando se está falando essa palavra, Deus está se referindo a um título, tá? Nunca se refere a nome. Nunca na palavra de Deus, quando estamos falando de Deus ou de Senhor, estamos nos referindo ao nome de alguém, tá? Mas sim a qualidades, tá? E isso começa a trazer uma clareza muito grande com relação ao verso de 1 Coríntios 8,6. Né? Porque na realidade ali, quando vem falando, todavia para nós há um só Deus, né? Ou seja, um só ser supremo, o Pai, de quem é tudo e quem estamos, e um só Senhor Jesus Cristo. Nós vamos entender agora um pouquinho mais, tá? Porque a questão aí, depois que a gente entende que a palavra Deus é um título, a questão posterior a essa será que esse título ele só pode ser utilizado para Deus, o Pai? E aí é onde entra o X da questão. Vamos a um verso bíblico para que possamos entender se realmente esse título de Deus só pode ser utilizado para o Pai. Muito bem, então vamos ler aí Êxodo 7, verso 1. Vem dizendo: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Ora, irmão, se Deus fosse um nome, né, não fosse um título, aqui Deus estaria então mudando o nome de Moisés. Mas como nós já entendemos que é um título, né, porque traz uma qualidade, tá, de ser um ser supremo, uma entidade superior. Eu vou colocar aqui para vocês que em algumas outras versões do hebraico vem trazendo como se fosse um magistrado, algo assim nesse sentido. Nós podemos então perceber que Deus deu um título a Moisés para que ele fosse um ser supremo ou superior ali a Faraó, tá? Que tinha já um posto ali de rei. Então, aqui começa-se então a perceber que a palavra Deus, ela não é exclusividade do Pai, tá? Porque o próprio Deus deu esse título a Moisés sobre Faraó e sobre o povo judeu ali, o povo judeu logo depois em seguida. E quando a gente começa então a entender que Moisés foi posto por Deus dentro de um contexto menor, tá? Porque ele era Deus sobre Faraó e sobre o povo judeu. A gente começa a perceber que esse título de entidade superior, ele pode ser colocado, tá, dentro de abrangências diferentes. Ou seja, Moisés ali, ele não era Deus sobre o mundo, né? Ele não era uma entidade superior, um ser supremo sobre todos aqui no planeta Terra, mas ele estava sendo Deus sobre algo específico, tá? Tinha um limite ali para ele, né? Dessa questão, dessa titularidade dele. E aí é onde a gente começa também a perceber que esse título, então, ele tem abrangências, tá? E aí a gente vai começar a analisar o seguinte: se esse título ele tem abrangências, né? Ele não é algo, sempre quando colocado, é sobre tudo, sobre todo o universo, sobre todas as coisas, a gente pode começar a perceber que existe uma escala, tá, para essa abrangência desse título, e que tanto o Pai quanto o Filho possuem o título de Deus.
E surge a questão, será que o título de Deus sobre o Pai é o mesmo, com a mesma abrangência que o título de Deus sobre o Filho? E é isso que a gente tem que cada vez mais procurar entender. Quando a gente entra ali no livro Patriarcas e Profetas, a gente vai perceber que Cristo, né, ele foi ali colocado em pé de igualdade com o Pai. E quando a gente começa a refletir sobre isso, a gente percebe que se o Pai colocou ele em pé de igualdade, ou seja, ele estava sendo uma entidade superior, um ser supremo sobre todo o resto. Então, para todo o resto, tá? O Filho, ele poderia ser chamado de Deus, tá? Porque foi dado toda a autoridade, ou seja, ele era um ser supremo, ele era a entidade superior sobre todo o resto do universo. A questão é Cristo, o Filho, ele é Deus sobre o Pai? Ou seja, a abrangência do seu poder é sobre o Pai? Não. Tá? Mas o Pai é Deus sobre o Filho? Ele pode ser chamado de Deus sobre o Filho? Sim. Tá? Então, agora, quando nós conseguimos entender isso, começa-se então a abrir os olhos do porquê que é tão simples na realidade entendermos por que há um único Deus. Mas para que fique assim de modo mais claro o texto que a gente usou, né, principal de 1 Coríntios 8:6, vamos entender também o que significa a palavra Senhor. Nós já vimos que a palavra Deus é um substantivo. A palavra Senhor também é outro substantivo, ou seja, vai trazer qualidades. E a palavra Senhor, aí, de acordo com o dicionário, com o slide que foi colocado, ela significa proprietário, dono absoluto, possuidor de algum estado, território ou objeto. Dentro da história, aquele que tinha autoridade feudal sobre certas pessoas ou propriedades. Proprietário feudal, pessoa nobre de alta consideração, soberano, chefe, título honorífico de alguns monarcas. No antigo, lá atrás, significa o quê? Título conferido, lembre bem dessa palavra, conferido, a pessoas distintas por posição ou dignidade de que estavam investidas. Então, irmãos, agora vamos para o texto de 1 Coríntios 8:6 e vamos agora colocar os verdadeiros significados que a gente acabou de entender, que são dentro do óbvio sentido, que são substantivos, qualidades, para que possamos entender o que realmente o texto quer dizer. A gente entendeu que a palavra Deus, ela tem várias abrangências, né? Que o Pai é Deus sobre o Filho, que o Filho é Deus sobre todo o resto, mas o Filho não é Deus sobre o Pai. Então, por quê? A ele foi dado o título. E esse texto de 1 Coríntios 8:6 revela isso. Vamos lá, ó. Todavia para nós há um só Deus, ou seja, há um só ser supremo e absoluto sobre tudo, até sobre o Filho, tá? Quem que é esse? É o Pai. De quem é tudo. O texto está respondendo. De quem é tudo e de quem estamos. E aí ele vai falar, e um só Senhor. O que significa a palavra Senhor que a gente acabou de ver? Título conferido à pessoa distinta. E qual foi o título conferido a essa pessoa distinta? Foi o título de Deus, tá? Ou seja, Cristo pode ser chamado de Deus? Sim, ele pode, porque foi um título conferido de acordo com patriarcas e profetas, onde o próprio Deus disse: aonde o Filho estiver, é como se eu estivesse.
O que o Filho falar é como se eu estivesse falando. Ou seja, a ele foi conferido. Se a gente pegar ali Provérbios 8, 22, nós vamos ver que a sabedoria foi ungida. Ora, o ato de unção não é o ato de dar autoridade a alguém? Então, o Filho, ele é Senhor, ou seja, a ele foi conferido, tá, um título nobre, né? Ali se a gente pegar, ó, proprietário, dono absoluto, do quê? De todo o resto. Então ele pode ser um ser supremo sobre todo o resto, uma entidade superior sobre todo o resto? Sim, porque a ele foi outorgado. Então ele pode ser chamado de Deus, todas o resto, as criaturas, tudo, o podem chamar de Deus? Sim, podemos, tá? E é muito, né? Deus na realidade fica honrado quando nós chamamos o Filho de Deus, tá? Porque foi ele que conferiu na realidade esse título ao seu filho. E ele se honra e se alegra com isso. E eu vou demonstrar isso agora num texto do livro do Uri Smith, tá? Onde ele vem explicando, né, isso assim de forma bem clara. Vamos ver aí, irmãos, no livro Daniel e Apocalipse, Uri Smith vem dizendo: mas enquanto como filho gerado, não possuía com o Pai uma coeternidade de existência pretérita. O começo de sua existência é anterior a toda a obra da criação, em relação à qual ele foi criador junto com Deus. Então não podia o Pai ordenar que se prestasse a tal ser adoração igual à sua, sem se tratar de idolatria da parte dos adoradores? Ele elevou a posições em que é próprio ser adorado, ou seja, pode ser chamado de Deus. A posição que ele está é para ser adorado. E além disso, ordenou que se lhe prestasse adoração, o que não teria sido necessário se ele fosse igual ao Pai em eternidade de existência. O próprio Cristo declara que, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu ao seu Filho ter a vida em si mesmo. O Pai exaltou-o soberanamente e deu-lhe um nome que é sobre todo o nome. E o próprio Pai diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Estes testemunhos mostram que Cristo agora é objeto de adoração igualmente com o Pai, mas não provam que tenham com ele uma eternidade de existência passada. Ou seja, ao Filho foi dado toda a autoridade. Ele foi ungido, assim como foi dado a autoridade a Moisés, que ele foi posto por Deus sobre Faraó. O Filho foi posto por Deus sobre todo o universo, tá? Ele não só é Deus sobre todo o universo, tá? Como é o nosso Salvador. Glória a Deus por isso, tá? E nós temos que agradecer muito a Deus o Pai por ter instituído esse seu maravilhoso Filho como Deus e soberano sobre todas as outras coisas, porque sempre Deus nos amou primeiro. E por isso, queridos irmãos, a nossa irmã Ellen White tantas vezes utilizou textos dizendo que Cristo é Deus, tá? Ele é Deus sobre todo o universo. Ele só não é Deus sobre o seu Pai. Mas por isso que muitas das vezes há tanta confusão, né? Quando as pessoas leem, por exemplo, 1 Coríntios, né? Quando vem falando, todavia para nós há um só Deus. Ou seja, sobre tudo, até sobre o Filho, há um só. Agora, existe um só Senhor, alguém que foi dado esse título de Deus sobre todo o resto, tá? E esse alguém é o seu Filho, Cristo Jesus, tá? E fica claro quando então nós entendemos que na realidade a palavra Deus não é nome, mas sim título, como que funciona tão perfeitamente a hierarquia no céu, né? E como que o título, esse título que foi dado ao Filho, né, não interfere em nada, e por nós podemos chamá-lo de Deus
de soberano. Por isso que nós temos na própria palavra, que Deus vem falando que dará um nome: Conselheiro, Pai amoroso, Deus forte, Príncipe da paz. Por quê? Na realidade, quando vem falando de nome ali, Príncipe da paz, não é nome, é título. Ou seja, ali está falando de honras, que serão dadas. Esse nome ali não é no sentido literal de que vai dar um nome para ele, mas vai exaltar, tá? A pessoa de Cristo, no final. E aqui nós podemos então ver com clareza do porquê que Ellen White utilizou tanto, dizendo que Cristo era Deus em vários textos, e aí as pessoas às vezes pegam os textos e querem dizer que na realidade não é dessa forma. Que Deus abençoe então a cada um de vocês. Eu espero que o estudo tenha sido proveitoso, que vocês possam ter aprendido um pouco mais e que esse texto agora de 1 Coríntios 8:6 possa ser claro para vocês. Ou seja, todavia para nós há um só Deus, um único ser superior a todos, que é um ser supremo, a entidade superior a tudo, até sobre o Filho. E um só Senhor, ou seja, uma só pessoa que foi conferido a autoridade, tá? Foi investida com o título de Deus também, que é o Filho de Deus, Jesus Cristo. E que nós possamos cada vez mais ter isso em mente, para que nós não possamos cair nas ciladas de Satanás e desmerecermos então a prerrogativa que o próprio Pai outorgou ao seu Filho amado. Que possamos também chamar Cristo de Deus sem nenhum problema, achando que estamos fazendo algo de errado ou estamos contrariando, falando que colocando algo diferente, do que a palavra de Deus ensina, mas a palavra de Deus é muito clara. Desde que nós apliquemos as regras corretas para interpretarmos os textos, Deus nos mostrará sempre a verdade. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, somos muito gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pelas maravilhosas revelações que cada dia o Senhor tem nos demonstrado. Que nós venhamos, ó Pai, cada vez mais aprender sobre Ti, sobre todas as coisas que o Senhor deseja para que nós venhamos fazer aqui na face dessa terra e que possamos, Senhor, ser servos leais a Ti cada vez mais. Sabemos que o Senhor colocou o Seu Filho amado sob um título que nenhum outro ser nesse universo pode ter ou pode querer usurpar. O Senhor o deu o título de Deus sobre todos os seres e sobre toda a criação. E que nós possamos, Senhor, fazer com que esse título que o Senhor instituiu possa ser glorificado, pois sabemos que foi da sua vontade e que o seu Filho amado, ele é digno de ter esse título, de ser nosso Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz, o Senhor dos senhores, o anjo do Senhor, enfim, tantos títulos que o Senhor o outorgou, pois ele realmente é merecedor de todos. Fica conosco, abençoe a cada um que esteve aqui ouvindo o estudo e que o Senhor cada dia mais nos ajude para que possamos vencer as ciladas do inimigo. Nos dê fé, nos dê sabedoria, derrame seu Santo Espírito sobre nós, nos ajude também as nossas famílias e os nossos familiares. Tudo isso nós te pedimos, não porque haja mérito em nós, mas te pedimos em nome de Jesus. Amém.